não adiantaria ter nada, não adiantaria fazer nada. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma. Então, sem salvação, não vale esforço, não vale nada se no final a gente morrer na praia, como se diz. E a lição 11 trata objetivamente dizendo que a salvação não é obra humana. A salvação, irmão, é uma experiência individual. Eu acho muito interessante quando às vezes nós estamos evangelizando algumas pessoas. Está ouvindo, irmão, já? Também saudar os internautas que estão em casa, vão assistir pelo canal do YouTube do nosso irmão Alex Serafim, né? Que se não conhece Jesus ainda, pode se conhecer através dessa escola bíblica. É verdade. Porque tem pessoas que às vezes nós vamos evangelizar e às vezes dizem assim, eu não sou salvo e ninguém é. Mas a salvação é uma experiência individual. Se eu não sou salvo, se a pessoa diz que não é salvo, é porque ele não é salvo. Mas também não pode dizer que ninguém é. Porque a salvação não é um sentimento humano. É um sentimento, uma obra que vem de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra de mero sentimento humano. A gente apenas não crê. Primeiro a gente crê. Mas depois que o crente crê na salvação, ele sente a salvação. A salvação é uma coisa sentida. Sentida. Você pode estar triste, você pode estar abatido, você pode estar desanimado, mas se a salvação está dentro de você, você sente a presença de Deus e a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, a salvação não é obra humana. O textuário fala que foi pela sua misericórdia. Aí nós vamos trazer o tema daqui a pouco, lá na frente, que o apóstolo Paulo também disse, irmão, que não devemos nos considerar superiores a ninguém. A gente pode ocupar algumas posições diferentes na sociedade, na família, como pai, como mãe, como pastor, como presbítero, como pastor presidente, como evangelista, como superintendente e várias outras coisas. Mas na questão da salvação, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, não tem crente melhor do que outro. Temos mais firme do que os outros. Temos mais dedicado que os outros. Temos mais santificado que os outros. Mas não tem um mais salvo do que os outros. São todos iguais. Todos dependendo da graça e da misericórdia de Deus. A verdade prática diz que a salvação é um ato da graça soberana. É um ato da graça soberana. Foi Deus que decidiu salvar o homem. Foi Deus que decidiu. A gente tem uma expressão assim, dizendo assim, eu concordo com as duas expressões, não vou condenar nenhuma das duas, viu? Diz assim, eu aceitei Jesus. Aí tem uns que dizem assim, não, Jesus que me aceitou. Os dois estão certos. A Bíblia fala que devemos aceitar Jesus. Jesus, vinde após mim. Quando você vai, você aceitou o convite dele. E quando diz assim, aquele que vem a mim, não lançarei fora. Então ele nos aceita também. Então os dois estão certos. Eu dizer, eu aceitei Jesus, ou eu dizer, eu fui aceito por ele. Os dois estão corretos. Porque a decisão de salvar foi de Deus. Mas a decisão de aceitar a salvação foi nossa. Então, partiu de Deus. Mas nós vamos ver que também depende do homem ser salvo. Porque, meus irmãos, veja só, Deus não obriga ninguém a aceitar a Jesus Cristo, seu Filho. Não. Jesus nunca obrigou. Ele passou pelos discípulos que estavam na paz e disse, me segue. Quem quis seguir, seguiu. Vamos para Jerusalém. Quem quis ir para Jerusalém, foi. Ficai aí até que do alto seja revestido de poder. Quem quis ficar, ficou. E quando eles vêm a mim, quem foi, foi. Quem quis ir, a Bíblia diz que quando Jesus endureceu o discurso, muitos voltaram e não seguiam mais ele. Quer dizer, por causa do discurso duro, enquanto Jesus estava convidando, ensinando, curando, alimentando, estava todo mundo seguindo. Quando Jesus
dizer o que era certo, o que era errado, o que não devia fazer, a Bíblia diz que muitos voltaram. Veja, Jesus não obrigou ninguém a seguir. É tanto que ele voltou para os seus discípulos, irmãos Gilberto, disse assim: e vocês querem voltar também? Ele disse: não, Senhor, só tu tem essa palavra de vida eterna, não vamos para canto não. Vamos aguentar o discurso duro, vamos aguentar as pancadas, vamos aguentar a doutrina e vamos ficar. Vamos correr não. Então veja, é um ato da graça soberana de Deus, mas o homem tem que concordar com a sua graça e soberania. Os objetivos da lição de hoje é ensinar a respeito da lição da salvação sobre a graça de Deus, elencar ensinos adequados sobre a salvação na antiguidade e correlacionar os ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Como nós estávamos dizendo, a doutrina da salvação no contexto teológico é chamada de soteriologia. Por que soteriologia? Porque a palavra salvação em grego é sozo. Aí soteriologia. Quer dizer, soteriologia, estudo sobre a salvação. Vamos para a introdução. Leia comigo o comentário e a introdução. A palavra-chave hoje é salvação. O apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe que o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Eu grifei aqui 3 palavras e vou ver se os irmãos entenderam. O autor está dizendo que ninguém ganha e ninguém deseja e ninguém sente a salvação se não for pela intervenção de Deus. Ninguém ganha, tudo bem. Ninguém ganha a salvação se não for por Deus. Porque João 3,16 diz que Ele deu. Veja, Ele deu. Ninguém podia comprar, então Ele deu. Ninguém podia ir ao céu, então Ele mandou Jesus ir buscar. Aí aqui diz que ninguém consegue desejar a salvação se não for por intermédio do Espírito Santo. Eu concordo. Se não for a ação sobrenatural do Espírito Santo, ninguém se salva. O próprio Jesus disse, quando estava no meio dos discípulos, ele disse assim: eu vou para o Pai, aí eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que convence. É a igreja que prega, é a igreja que evangeliza, mas é o Espírito Santo que convence o homem. Então, só ganha se Deus trabalhar. Só deseja a salvação por intermédio do Espírito Santo. E só sente a presença da salvação pela intervenção direta do Espírito Santo através de Deus. Veja, irmão, a salvação, vamos aqui traçar o meu termo. A salvação você pode sentir, mas a salvação é pela fé. Tem pessoas que às vezes acham porque estão tristes, acham porque estão para baixo, aí será que eu sou salvo mesmo? Teve crente que já veio com essa pergunta para mim: ô irmão, será que eu sou salvo mesmo? Eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão abatido. Nós não podemos também deixar os sentimentos anular a fé e a palavra de Deus. No dia que vocês se sentirem que não são salvos, não vai perder. Porque os sentimentos podem enganar também. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas se eu tenho que ter a consciência, veja só, eu tenho a consciência, na minha vida espiritual, veja, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu estou em comunhão com Ele. Eu estou obedecendo às Escrituras Sagradas. Eu sei que Deus está comigo, mas eu estou para baixo, desanimado, depressivo, lá embaixo. Aí eu não vou dizer, eu não sou salvo. Não, de maneira nenhuma.
É prova, é luta, é dificuldade espiritual que o homem está passando. Ou então, vou abrir um parênteses aqui, ou então está no pecado. Porque o crente que está no pecado, aí tem um negócio ruim na vida dele, aí atrapalha bem. Aí o Espírito Santo não está bem, está triste com ele, está entristecido por causa da situação, a comunhão foi atrapalhada, a comunhão foi turbada, o contato foi atrapalhado, aí ele vai se sentir para baixo. Não é que ele não é salvo, está faltando comunhão. Está faltando comunhão, é isso que está acontecendo. Olha, esse ventilador não deixa de ser ventilador quando tira ele da tomada. Ele continua sendo ventilador, só precisa colocar na tomada. Então o crente não deixa de ser salvo porque está triste. Só precisa de mais comunhão, de buscar a Deus e animar a sua fé. Vamos para o primeiro tópico, a salvação sobre a graça de Deus. O 1:1 diz, a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado, mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos por natureza filhos da ira. Está tudo aqui em Efésios capítulo 2, né? Efésios e Filipenses. Efésios. E é uma triste fotografia da raça humana. Vejam, meus irmãos, aqui a descrição do estado espiritual. Olha, quando a Bíblia diz assim, o pecador está morto, a palavra morte aqui não significa a morte que está no caixão. Não significa a morte que ele foi enterrado. Quando assim, o pecador está morto para Deus, está separado de Deus. Espiritualmente. Ele está separado de Deus. Ele não está extinguido. Tem pessoas assim, fulano morreu para mim. Porque está intrigado, né? Está de mal, né? Aí quando faz as pazes, aí vamos viver seu novo. Veja, não estava morto totalmente aniquilado. Estava afastado, estava intrigado, estava de mal, tinha brigado. Então quando a Bíblia diz assim, nós estamos mortos, não era a morte física e espiritual, era só a morte espiritual. A separação, ele estava separado. Como está escrito lá em Isaías 59, que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. E aqui, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. E aqui, meus irmãos, quando a Bíblia diz, estávamos mortos nos pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso deste mundo? É andar segundo o sistema do mundo. Veja aí que as pessoas fazem as suas escolhas de acordo com o que o sistema do mundo oferece. O crente não. O crente, ele faz as suas escolhas e toma as suas decisões de acordo com o conhecimento dele das Escrituras Sagradas. Mas o pecador que não tem temor de Deus, o homem que não tem temor da palavra de Deus, ele toma as decisões de acordo com o sistema do mundo. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Anda segundo o curso deste mundo. Veja, uma comparação. Vou usar a comparação aqui. O camarada não tem dinheiro para comprar o gás. O camarada não tem dinheiro para dar comer aos filhos, mas tem dinheiro para encher a cara de cachaça. É o curso do mundo. Ele não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a família, mas para atender às suas próprias vontades e os seus desejos, ele é fiel a ele mesmo. É o curso do mundo. Ele não se importa com ninguém, ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele não está nem aí, tendo para ele os outros que se ferrem. É o curso do mundo. É aqueles que dizem assim, deixa eu dizer para vocês,
aquele ditado assim: cada um por si e Deus por todos. É o curso do mundo. A Bíblia não fala apoiar esse ditado de cada um por si. A Bíblia diz: ajudai uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí essa expressão, cada um por si e Deus por todos, não é Bíblia. Não é Bíblia. A Bíblia diz que os crentes vivem em comunhão. É uma irmandade. E a Bíblia manda ajudar, levar a cruz dos outros. Isso aí é o curso do mundo. E aqui a segunda expressão diz: segundo o príncipe das potestades do ar. Você se lembra que a lição bíblica passada que nós lemos, que nós estudamos, o pecado de Adão e Eva foi ouvir a serpente. Foi seguir o príncipe das trevas. O pecado originou-se em ele deixar a ideia, deixar a lei de Deus e seguir a lei da serpente, que é a lei de Satanás. Então nós vemos que hoje, infelizmente, o pecador, olha, quando a gente vê alguém, nos nossos filhos, no nosso parente, no nosso amigo, no nosso vizinho, agindo desordenadamente, é porque ele está seguindo o curso do mundo e o curso dos príncipes das trevas. Para o mundo é normal, irmão, pecar. Para a sociedade é normal pecar. Para o crente que tem Deus, temor e discernimento da palavra, ele diz: não, isso aí não está certo. Aí entra, que a gente às vezes costuma falar, que temos que ter muito cuidado com o tem nada não. O tem nada não é seguir o curso do mundo e seguir o príncipe das trevas. Vamos ali fazer uma farrinha? Tem nada não. Bora ali, vai ter uma festinha lá, vai ter as cachaçinhas lá, mas não participa não, mas não fica só olhando, não tem nada não. É seguir o curso do príncipe das trevas. O crente que tem discernimento, ele para, pensa: opa, Deus não está lá não. Esse negócio não é de Deus. Isso aí é seguir o curso do mundo, é seguir o príncipe das potestades do ar. Outra coisa interessante, irmão, que nós temos que ter muito cuidado, que está dentro do contexto bíblico, é ter cuidado com as influências ideológicas satânicas. Olha, se você, presta atenção, vocês que têm filhos pequenos, quem tem filho pequeno aqui? Irmão Alex, os dois irmãos Alex. Os nossos filhos aqui são tudo grandes. Os dois Alex têm filho pequeno. Veja, cuidado com esse negócio. O importante é o amor. Que amor nós estamos falando? Esse negócio de homem ama homem, mulher ama mulher e está tudo bem. Que o importante é o amor. Que amor é esse? É o amor bíblico? É o amor da salvação? É o amor de Deus? Então tem que ter muito cuidado com as ideologias também. Sem preconceito. Sem atacar ninguém. Mas tem que ter discernimento para saber se é influência de Deus ou influência da sociedade. E aí a Bíblia diz que andar segundo o curso deste mundo, andar segundo o príncipe das potestades, aí diz: esses espíritos operam nos filhos da desobediência. Meu irmão, quer que eu diga a verdade? O crente desobediente tem uma má companhia. O crente que está sempre se envolvido em encrenca, em escândalo, em desobediência, em teimosia, está sempre sendo disciplinado, está sempre rebelde, está sempre se envolvendo em confusão, ele não anda bem acompanhado, não. O espírito da desobediência está operando nele. Está operando. Porque se fosse Deus operando na vida dele, ele se equilibrava. Ele diz: opa, peraí, eu sou crente, eu sou salvo, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho a palavra, Deus, eu vou equilibrar, vou parar com isso. Eu vou colocar um ponto final nisso aí. E colocava um ponto final, olhava para frente, media o caminho na frente dele, aprumava e ia-se embora no caminho reto. Mas, quando aceita toda ideia, quando aceita toda influência, quando aceita toda situação, acaba os espíritos errados operando na vida dele. Então diz que os espíritos que operam nos filhos da desobediência. E antes
nós andávamos no desejo da nossa carne. Oh, meus irmãos, às vezes a nossa carne deseja muita coisa. A gente quer ter muito dinheiro, a gente quer ter muita casa boa, a gente quer ter muito móvel novo, a gente quer ter muita comida, a gente quer ter muito descanso, a gente quer ter muita paz e sossego no nosso lar. A gente deseja muita coisa para nós. Às vezes nós só olha, não, eu e a minha família. Às vezes nós somos assim, aqui na igreja mesmo. Aqui na igreja mesmo. Eu peço irmãos que olhem por mim pela minha família. Ele só se lembrou dele da família dele. Eu sei que isso faz parte da humanidade. Eu peço irmãos que eu estou com uma causa da justiça, olha para Deus da vitória. Ele só se lembrou de pedir oração pela causa dele. Isso faz parte do ser humano, olhar muito próximo. Mas a Bíblia diz que devemos fugir do desejo da carne, só pensar em nós, só pensar no nosso bem-estar, orar uns pelos outros, pensar uns nos outros e desejar que Deus abençoe a todas as pessoas. Vamos para 2 do 1. Mortos em ofensas e pecado. As expressões "e vos vivificou" e "nos vivificou juntamente com Cristo" revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas" não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. E não significa aniquilação espiritual total. Veja, meus irmãos, há esperança para aquele que não aceitou Jesus ainda. Há esperança para aquele que está afastado. Há esperança para aquele que está desviado. Há esperança para aquele que não conheceu ainda a salvação. Porque eles podem ter ou aproveitar alguma oportunidade. Às vezes a gente diz assim, que Deus dê oportunidade. E Ele dá. Ele dá oportunidade a todos. Às vezes é os homens que não aproveitam a oportunidade que Deus dá. Eu tenho para mim, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês. Vocês acham que tem alguém aqui em Brasília que não ouviu o Evangelho ainda? Tem nada. Nós andamos aí pela rua, a igreja Madureira aí também, bota o carro aí, sai de rua em rua falando de Jesus. Tem programa de rádio, tem programa de televisão, tem internet. Hoje, no Brasil, se você abrir as redes sociais, eu não tenho não, TikTok, essas coisas, esses Kawaii, esses aplicativos eu não tenho não. Eu só tenho esses mais tranquilos. Mas se você abrir eles, é tudo que tem. É pregação, é louvor, é mensagem. Acho que só nos países afastados, que é proibido pregar, que não tem a Bíblia, que não tem internet, talvez tenha pessoas que não ouviram falar de Jesus. Mas os países hoje adiantados, tecnológicos, que tem internet, que tem televisão, acho que quase ninguém fica fora de se desculpar e dizer que não ouviu falar de Jesus ainda. Então Deus dá oportunidade. Agora o homem tem que aproveitar a oportunidade. Porque senão, se nós acharmos assim, às vezes nós cremos assim, esse aí não tem jeito. Está errado. Senão nós também não tem jeito. Esse aí, nem Deus dá jeito. Deus dá jeito, só basta não dar lugar. Só basta de quê? O apóstolo Paulo se considerava o pior pecador. Ele disse, eu sou um dos principais. Ele se considerava o pior dos homens. E ele disse, eu não merecia ser apóstolo, de tanto que eu era ruim, de tanto que eu pecava. Mas ele disse, mas Deus, pela sua misericórdia, por seu muito amor que nos amou. Então veja, Deus dá oportunidade. O homem está morto nas suas ofensas e no pecado. Separado de Deus. E aí quando ele recebe a oportunidade e ele aceita Jesus Cristo, ou volta para Jesus, como assim dizemos, então ele é vivificado novamente.
Vamos entender novamente. Veja, aqui quando a gente vai para casa, os irmãos desligam o som. Esses sons estão mortos? Não, eles estão desligados. Eles não estão energizados. Eles estão fora da tomada. Eles continuam sendo som. Aí quando chega no outro culto, irmão Zé, vai ser do irmão Zé. O dia que Zé vem, pá, mete na tomada, mete o dedo, ligou. Voltaram a funcionar. Voltaram a ter energia, voltaram a ter vida. Então o homem ele está afastado de Deus. Ele está desligado de Deus. Então ele não está morto, aniquilado, para dizer que não tem jeito não. Ele só está fora da tomada divina. Ele só está desligado da comunhão. Aí quando ele volta para Jesus, se conserta, aí a comunhão volta, a presença volta e Deus começa a trabalhar na vida dele. Então tem jeito. Está morto na ofensa, no pecado, está separado, afastado de Deus, mas tem jeito ainda para aqueles que não têm Jesus. Para o 3:1, bora agora o 3:1. A exegese dos versículos 8 a 10, ou a explicação dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com a ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido. O favor divino do qual nós não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é um dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé, como afirma o respeitado erudito da língua grega A.T. Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Veja, a explicação dos versículos 8 a 10. Somos salvos pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: a graça de Deus se manifestou, se há manifestado. Veja, irmão, se nós fizermos aqui uma exposição, um estudo mais aprofundado sobre a salvação, e nós começarmos a citar os versículos, veja que o versículo 13:16 diz assim: Deus amou, Deus deu e Deus enviou. Veja, as ações divinas. Porque Deus amou, porque Ele deu, porque Ele enviou. 3 atitudes que revelam a ação direta de Deus. Aí diz, para aquele que nele crê. Veja, Deus amou, Deus deu, Deus enviou. O homem só precisou crer. Veja, a graça não anula a fé. O homem precisa crer. Porque tem algumas, nós vamos ver daqui a pouco, nos capítulos finais aqui, nos tópicos finais, que tem algumas igrejas que descreem da salvação pela fé. Que o homem não pode ser salvo, e tem alguns que dizem que não precisa ser salvo. É comum, meus irmãos, é comum a gente falar com alguns religiosos e dizer assim: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí ele diz: eu não roubo, eu não minto, eu faço minhas esmolas, faço minha reza. Está baseado na salvação na obra humana. Como que a gente fazendo algumas coisas, a gente é salvo. E você sabe que tem crente que é assim também. Ah, meu filho, eu já tenho 200 anos de crente. Tem que continuar dependendo da graça, tem que continuar dependendo da misericórdia. Ah, porque eu já preguei muito, eu já ganhei muitas almas, eu já fui em tantos lugares, eu já andei em tantos estados, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já fui em não sei quantos cursos teológicos. Disso aí nada vale se a gente cair da graça. Se não tivermos a graça, isso não vale nada. Eu tenho 40 e poucos anos de crente, mas isso aí não vai valer nada para mim se eu cair da graça. Eu preciso continuar na graça. E aí, meus irmãos,
a gente tem que olhar para nós e sabermos que todos os dias a gente depende da graça de Deus. Todos os dias a gente depende da graça e da misericórdia dele. Porque o termo graça no grego fala de favor imerecido. A gente faz favor para alguém que merece, tem pessoas que fazem assim, ó, tu faz um favor, eu faço, mas tu vai ficar me devendo muito. Então não foi favor, foi troca. Né? Fulano, faz um favor para mim que depois eu te recompenso. Não foi favor, foi negócio. Eu vou negociar, tá? Eu não faço mais nada para fulano, porque ele não faz nada para mim. É negócio, é troca. Então toma lá da cá. Favor é quando você faz sem a pessoa merecer. A pessoa não gosta de tu, a pessoa te persegue, a pessoa que te critica, mas quando ela precisa, tu faz. Aí é favor. Favor imerecido. Nós, como seres humanos, eu já agi assim e ainda estou sujeito. A agir assim. Eu não faço mais nada para a fulana, não, porque ele é ingrato. Então a gente está esperando um agradecimento. Então não é favor. A gente está esperando reconhecimento. É tanto que a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que quando a gente for dar um banquete, olha, quando for dar um banquete, convide aqueles que não têm com que te retribuir, para que a sua ação seja vista por Deus e te recompense. Quando a gente vai dar um aniversário, a gente chama os mais chegados, os mais familiares, mais ou menos, aqueles trabalhões a gente deixa de fora. Sempre costuma deixar de fora, os que dão escândalos, acanaiados, às vezes aqueles mais... É normal das famílias isoladas. Ó, não convida fulano não, convida só segura. Ó, se fulano for, eu não vou. Mas, pelo contexto bíblico, nós não devíamos ter acepção de pessoas com ninguém. Se quiser vir, venha, mas não deixar de fora. Nós não devíamos ter acepção de pessoas. Por quê? Porque é favor imerecido, irmão. Deus não deixa ninguém de fora. Agora, porém, como eu citei aqui, Tito capítulo 2. Como eu citei aqui, Tito capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esses todos os homens, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, prostitutos, drogados, fanfarrões, traficantes, assassinos, seja o que for. É todos os homens. Mas aí, na sequência do versículo diz, ensinando que renuncia à impiedade. Vir para a graça é bom. Vir para a graça, para o favor de Deus, é aceitável. Mas Deus pede renúncia. Ensinando o quê? Renunciando à impiedade. Porque tem pessoas que querem vir para a igreja, tem pessoas que querem vir para a casa do Senhor, tem pessoas que querem vir para Jesus, mas não querem renunciar. Não querem deixar os costumes velhos antigos. O pastor não me dá a oportunidade, mas ele não renuncia. O pastor não me vê, o pastor não gosta de mim, mas ele não renuncia. É preciso haver renúncia. Para chegar-se a Deus, para chegar-se à graça, é preciso haver renúncia. Então, esse exégese do versículo diz, né? Pela graça é favor imerecido. Ninguém merece, ninguém é merecedor. Ninguém bata no peito e diga assim, eu mereço. Porque não mereço. Não merecemos. Pelo contrário, é por meio da nossa fé. Vamos para o tópico 2, não tem como dar. Soteriologias inadequadas na antiguidade. Nós vamos ver agora os ensinos sobre salvação inadequados na antiguidade. Primeiro, vamos falar sobre os reencarnacionistas. Depois, os galacionistas. Depois, os gnósticos. O primeiro do 2 diz assim, os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia,
nos referimos aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelos Hare Krishnas, pelos kardecistas, os espíritas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm como comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo, até que esse ciclo da roda de renascimento para de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Eu acredito que nenhum crente que está aqui presente tem dúvida sobre isso. Sobre reencarnar. Aí o povo fala assim, deixa eu ver para você. O povo diz assim, eu já vi dizer, na próxima reencarnação. Que negócio que próxima reencarnação? E já teve uma, foi para ter a próxima? Não existe a próxima reencarnação, não. Existe a glorificação do corpo mortal. Não vai voltar a ser carne, não. Reencarnar é voltar a ser carne novamente. Não existe a próxima reencarnação, não. Houve a encarnação de Cristo. Ele era espírito e se tornou carne. Mas crente não reencarna, não. Ele nasceu carne, ele vai voltar ao pó e depois essa carne será transformada. Não vai haver uma reencarnação. Vai haver uma transformação. É diferente. Veja, algumas religiões, aqui os hinduístas, os sikhistas, os krishnas, os kardecistas, esses istas, tudinho, eles acreditam que Jesus não encarnou, ele reencarnou. E usa, irmão Gilberto, usa até aquela expressão assim, olha aquela expressão, cuidado para não cair nas pegadinhas, viu? A Bíblia diz assim, que o Filho do Homem, ou Jesus Cristo, viria no espírito de Elias. Que João Batista também viria no espírito e na virtude de Elias. É tanto que, quando Jesus perguntou assim, que dizem ser o Filho do Homem? Mas dizem que o Senhor é Elias, que Elias tem que reencarnar. Outros que é João Batista morreu e reencarnou no Senhor. Ou outro dos profetas reencarnaram. Veja, no tempo de Jesus, já se acreditava na reencarnação. Mas, aí tem um versículo muito importante que diz, depois da morte, segue-se ao juízo. Depois da morte, segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27. Depois da morte, segue-se ao juízo. Não tem esse negócio de voltar para reencarnar. Meus irmãos, se alguém vier dizer para você assim, olha, fulano voltou para me falar isso e aquilo, não acredite. Refute, pelo amor de Deus. A gente há que se balançar. Olha, se meu pai, que morreu crente, meu pai é crente, muito crente, se ele aparecer para mim, o que ele vier dizer para mim, eu não acredito, porque não é ele. Ou foi um sonho da minha cabeça, ou um sonho qualquer, mas ele não, porque quem morreu não volta. Não é a pessoa que morreu. Pode ser um sonho, pode ser uma aparição de outra coisa, mas não volta de jeito nenhum. A Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. Sim. Bem rapidinho. Eu tive um sonho com mãe. Sim. Mãe já tinha morrido, já fazia tempo. E ela chegava mais Elisete. Elisete tinha Ela chegava no sonho. No sonho. Ela chegava mais Elisete. Aí ela tinha os olhos verdes. Aí ele disse assim, olha, tu viúva para vir aqui. Eu disse, Elisete, mãe morreu. Ela disse, não, sai do mundo que ela está engavetada. Aí o Elisete ficou para fora e ela entrou, sentou no sofá. No sonho, eu estava passando fome na casa. Quando eu olhei, ela sentada no sofá. A menina soltei a
fazendo, comecei repreendendo, que eu disse assim, mãe morreu, isso não é mãe não. Disse, Satanás, não sei se tu pegasse aí mais de mãe para tu me enganar, mas tu não me engana não. Lá repreendendo de Satanás, comecei, aí eu batendo na perna dela. E ela desapareceu, quando eu vi, eu estava batendo só no sofá, ela sumiu. Ela se encolheu assim, quando eu comecei a falar. Veja, resistiu, ele fugiu. Agora, se o cara se abestalhasse, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, viu? Daqui a pouco vamos chegar lá em Joseph Smith. É sobre isso que também vamos tratar. Veja, não existe esse negócio que apareceu para mim e me falou. E falou o quê? Tem pessoas que acreditam, até em bobagem, que acreditam em visões, em revelações, missões. Isso é perigoso. A Bíblia diz que morreu, vai aguardar o juízo. Aí tem um povo aí que crê em alma penada, alma vagante. Essa semana não, ontem não, foi quinta-noite. Foi quinta-noite. Eu estava na casa de apoio, eu comecei a conversar com um certo crente, aí lá veio falar de espírito desencarnado, mas onde é que estão esses espíritos desencarnados, meu irmão? A Bíblia fala dos espíritos encarnados que estavam em cárcere, na prisão, e Jesus foi lá e pregou para eles, mas estavam no inferno. Então desencarnados por aí não. Negócio de espírito desencarnado, não existe isso não. Se desencarnou, está aguardando juízo. Não é porque desencarnou, não é porque desencarnou que está por aqui vagando e conversando com os cristãos, com a família, não. Não é bíblico esse negócio de reencarnação. Vamos lá, os galacionistas. É um nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Estes judeus convertidos ao cristianismo queriam que os judeus observassem, que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. A verdade bíblica é: pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Veja, os judeus que aceitaram Jesus, os judeus antigos, sacerdotes, os profetas daquele tempo dos saduceus, fariseus, que aceitaram Jesus, achavam que a salvação era só para os judeus. Como começou a aparecer os gentios, primeiro na casa de Cornélio era gentios, depois em Samaria, depois foi para toda a região da Ásia. Aí os judeus disseram: só se salva se guardar a lei. A gente guarda a lei, então eles têm que guardar também. Aí queria obrigar os gentios a guardar o sábado, os gentios a fazer as leis cerimoniais. E aí tem uma questão muito grande. Aí ficou decidido lá, fizeram um concílio lá, se juntaram os irmãos e disseram: não, só precisa guardar o sábado quem é judeu. O sábado foi dado para os judeus, não foi dado para os gentios. A lei de Moisés foi dada para os judeus. Quem quiser guardar, guarde. Quem não quiser guardar, vai dar consciência de cada um. E aí ficou estabelecido, os apóstolos decidiram: não vamos obrigar os gentios a viver como os judeus. Porque não é ser judeu que salva, é aceitar Jesus que salva. Então veja, aí tem irmãos por aí que porque tem que guardar o sábado. Não são judeus. O apóstolo Paulo e os irmãos, os apóstolos, se juntaram e decidiram: guardai-vos da prostituição, guardai-vos do sufocado e do sangue. Da lei dos judeus, claro que tem que ter a santidade, mas a lei cerimonial não precisa guardar. Que é, por exemplo, deixa eu dizer para você, os judeus lavam as suas camas. Alguém aqui lava a cama? Eu não lavo minha cama. Eu lavo o colchão e um dia só, mas a cama não. Os judeus, eles lavam as mãos todas as vezes. Tudo que ele pega, ele lava as mãos. Os judeus, eles não limpam a mão com álcool, ele lava as mãos. A gente prefere limpar com álcool. Se a gente pegou aqui em dia, tem que lavar as mãos. Para o culto, todo mundo para o culto, vamos lavar as mãos. Não, é costume dos judeus. Um costume aqui bem interessante, vou falar para vocês.
Os judeus, toda vez que vão no banheiro, eles só usam a mão esquerda para limpar suas necessidades. Só usam a mão esquerda, porque a direita é santa. Não, as duas mãos são santas. Não é só a direita que é santa, não. Quer dizer que eu não fazendo com a mão o errado, com a mão direita eu posso fazer com a esquerda? Eu vou dar a mão do irmão Gilberto com a mão esquerda, porque a mão direita é santa. Não, as duas são santas. Então não tem diferenciação. Então, veja, são costumes e leis cerimoniais. E aí, houve os galacionistas, os crentes de Gálatas, que diziam assim: se não obedecer à lei dos judeus, não pode se salvar. Não, a lei está em aceitar Jesus e obedecer à palavra dele, não os costumes cerimoniais. O terceiro dos dois, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, do ano 216 a 276 depois de Cristo, na Pérsia, no atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e seus poderes planetários. E esta libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais, não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da experiência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Então, para os gnósticos, tem os iluminados. Tem aqueles que são iluminados e aqueles que não são. Tem uma aparência bíblica? Tem, porque a Bíblia diz que todo aquele que fica nas trevas, todos aqueles que estão nas trevas, querem esconder as suas obras. Quem vem para a luz não tem o que esconder. Mas, irmão, a luz veio para todos. A salvação veio para todos. A graça veio para todos. Depende da forma que o homem encara essa proposta. De aceitar a graça, de aceitar a luz, de aceitar o perdão e a salvação. Vamos lá, o terceiro tópico para nós encerrarmos. As soteriologias ou as doutrinas de salvação inadequadas de hoje. A primeira será sobre o islamismo, a segunda ainda sobre os testemunhos de Jeová, ainda tocou nesse assunto várias vezes, e o terceiro sobre o mormonismo. O 1 do 3, o islamismo. Segundo essa religião, se as boas obras superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. A página, o Alcorão, o versículo dele lá é 2190, na página 276 lá. Esta é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá, que é o Deus de Maomé, dos muçulmanos, não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por méritos pelas obras. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Veja, vamos entender a salvação no Islã. Para o Islã, ou os islamismo, os muçulmanos, só podem se salvar se se converter ao muçulmanismo ou ao islamismo. Qualquer pessoa, qualquer nacionalidade pode se converter ao Islã. Para eles só tem salvação se for na religião deles. Eu até entendo assim esse zelo deles, não zelo sem conhecimento. Por quê? Segundo eles, Jesus não é o Salvador. Então qualquer religião que não basear
A salvação do Senhor Jesus não é bíblica. Tipo, só é salvo se for da minha igreja. Está errado. Porque a salvação está em Jesus. A salvação não está em Maria, não está em Paulo, não está em Alá, não está em Buda. Não, a salvação está em Jesus. Então os islamistas, os islãs já erram a partir daí. Só são salvos se fazem parte da religião dele. De maneira nenhuma. E aí eles ensinam que Alá, eles dizem que Alá é o mesmo Deus Jeová dos israelitas. Mas não é. Porque o Deus dos israelitas mandou Jesus para salvar a todos os pecadores. E ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado. Deus não me aborrece. Ele aborrece o meu erro, se eu errar. Mas ele continua amando. Ele continua amando se eu errar. Só não aceita o meu erro, porque é pecado. Ele não tem conivência, comunhão com o pecado. Então veja só, mas para os muçulmanos, Alá não ama os pecadores. Deus ama os pecadores. Só não aceita a prática do pecado, mas ele ama o pecador. Vamos fazer uma comparação. Eu tenho uma irmã que ela está com nódulo na tireoide. E aí, é bem pequenininho. Aí o médico diz assim, ó, é muito pequeno para não estar atrapalhando nada. É um nódulo, ele acredita que é benigno porque não está crescendo. E aí não vamos tirar agora não. Se for benigno, ele vai ficar no tamanho que está. Agora, se ele aumentar de tamanho, a gente tira. Aí eu pergunto, a minha irmã ama aquele negócio do material dele? Não, porque ela quer tirar. O médico também quer tirar. Então, veja só, o médico está protegendo o paciente, mas sabe que se houver necessidade de tirar aquele nódulo, ele tira. Então, o pecado é como um nódulo na vida do homem. O pecado é como um câncer na vida do homem. Quando Deus tem a oportunidade de tirar, ele tira. Ele ama o pecador, ele ama o paciente. E às vezes, irmão, para tirar o câncer, maltrata. A cirurgia às vezes dói. A recuperação é difícil. A quimioterapia é pesada. Mas tem que tirar. Então Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado que está nele. Então tem uma diferenciação assim. Para os islamitas ou muçulmanos, Deus não ama o pecador. Ele ama os piedosos. Aí, por isso que a piedade para eles é traduzida em obras. Porque assim, veja só. Eu vou dar aqui um exemplo aqui. Um muçulmano, se ele for pego roubando, se ele for pego com um roubo na mão direita, corta a mão direita dele. Se for pego com roubo nas duas mãos, corta as duas mãos. O ladrão é punido cortando as mãos. Se ele for pego fugindo ou correndo, eles cortam os pés para não fugir mais. É sempre aquela tradição antiga de cortar a mão, de arrancar o olho, etc. Aí, vou dar um exemplo. O camarada foi pego roubando, aí vai cortar a mão. Não corta não, que eu faço qualquer sacrifício. Faz, você vai... Ele disse que a ação boa supera a má. Então você vai pegar, colocar aqui as bombas no seu corpo e vai se explodir e matar fulano. Aí ele coloca aquelas bombas no corpo e vai lá e se explode como se fosse uma ação boa para superar aquele pecado. Está errado. Não é a ação humana que tira o pecado, é o arrependimento, a fé no sangue de Jesus e se entregar a Ele. Então não é pelas obras, não é pelos sacrifícios mortais, não é uma obra superando outra, não. É o homem se arrepender e voltar para Jesus. O 2 do 3, a testemunha de Jeová, bem rápido. A salvação não está em Cristo para eles, mas na organização religiosa delas. Diferente do que ensina a Bíblia, existem dois grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, e a que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo,
não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador deles, nem tem esperança de salvação. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo. E que, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus ao que creem no seu nome. Eu não vou falar sobre esse tópico aqui, senão já estou informado. Bora lá para o outro. O mormonismo, 3:3. Os mormons creem na salvação geral, em que os que não são mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência à lei e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo com imersão e imposição das mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que Ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Meus irmãos, não sei se vocês já ouviram aqui. Esses dias não passou mais não, mas de vez em quando passavam dois rapazinhos, bem arrumadinhos, bem decentes, roupa bem bonita, com a gravata e umas faixas na mão. São de 2 em 2. E homens. Não são mulheres, são homens. E aqui em Brasília passou uns aqui, para cima e para baixo. São os mormons. Os mormons, eles falam de Jesus. Mas é um Jesus que não está dentro do contexto bíblico. Primeiramente, eu até coloquei um link ali para quem quisesse assistir lá da nossa igreja. Veja, primeiramente, eles dizem que quando Jesus ressuscitou não foi para o céu, foi para os Estados Unidos. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Está sentado ali dentro. Joseph Smith, o fundador dos mormons, que é a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias, diz que Jesus foi para os Estados Unidos e iniciou o ministério lá. E lá apareceu para ele. E quando apareceu para ele, deu novos mandamentos para ele. E o Jesus que apareceu para ele disse assim: não aceite nenhuma outra igreja, todas as igrejas da terra são erradas. A única certa é a que eu vou mostrar a você. Já começou errado. Porque salvação não está em igreja. Olha, a salvação não está na Assembleia, não está na Batista, não está na Igreja do Brasil. A salvação não está na Universal. A salvação está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Outra pessoa pode ser salva em outra igreja, portanto que aceitou Jesus genuinamente e obedece a palavra de Deus. Se eu disser que a salvação está aqui, eu estou pecando. Que a salvação não está no ambiente. A salvação está em Jesus. Está no Salvador Jesus Cristo. E aí, os mormons dizem que o Jesus deles é o único certo. É o Jesus certo. E aí, o que eles fizeram? Ele escreveu uma nova Bíblia, desconsiderando esta, pegou algumas passagens da Bíblia, colocou no seu livro, e aí ele disse, Joseph Smith, disse que apareceu um anjo, o nome do anjo é Moroni. Moroni apareceu, trouxe uma nova Bíblia escrita em tábuas de ouro. Ele pegou, escreveu tudo que estava nessas tábuas de ouro no livro, e o anjo levou as tábuas de novo para o céu. Aí o irmão disse assim: e se a gente quiser conferir se é certo ou errado, como é que confere se a tábua está lá no céu? Tem como. Se eu escrever um livro e alguém for ler, eu sei, isso aqui não está na Bíblia não, ele vai lá e confere na Bíblia. E aí como é que a gente confere que uma tábua está lá no céu? Então não tem apoio bíblico. Jesus não foi para os Estados Unidos. Deus não mandou nenhum anjo pregar o Evangelho. Lembra que o apóstolo Paulo disse assim? Se aparecer um anjo do céu que pregue outro Evangelho diferente deste, diga, é anátema.
é rejeitado, é maldição. Então temos muito cuidado. Tenha muito cuidado com as igrejas que aparecem aqui atrás. Eu não estou condenando nenhumas. Eu estou dizendo, compare com as escrituras sagradas. Examine se está de acordo com as escrituras sagradas. Se está fora, é perigoso. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, amados. De tudo já foi explicado nesta noite, agradecemos a Deus por isso. E a conclusão nos diz: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e vontade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber. A dádiva divina se constituiu mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém? Vamos às perguntas em nome de Jesus. Primeira pergunta: o que a Bíblia quer dizer quando fala de morte espiritual? Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. E não significa aniquilação espiritual total. Amém. Segunda pergunta: o que esclarece uma boa exigência sobre a expressão isto é dom de Deus? Uma boa exégese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça divina. Amém. Terceira. Quais os três principais movimentos dos primeiros séculos cuja soteriologia e inadequada? As reencarnacionistas, gravacionistas e os gnósticos. Amém. Quarta pergunta: quais as três soteriologias inadequadas de hoje? O islamismo, as testemunhas de Jeová e o mormonismo. Hinduísmo pergunta: o que ensina os teólogos das testemunhas de Jeová sobre a classe da grande multidão? Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová pertencem a uma classe de grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Amém. Estamos sobre é. Convido a igreja para ficar em pé, para junto nós lermos o textuário. Digam comigo, textuário. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,
Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Amém. E na igreja, eu e o nosso irmão Alex estaremos ali visitando as irmãs nas placas. Amém? E a oração final está com o nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quantos precisam de oração? Senhor Deus, Pai de misericórdia, nos ajuda. Oh, agradecido por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Deus, continua conosco, abençoando todos. Tu sabe, Deus, de todas as coisas e continua com as mãos estendidas. Oh, Pai, eu abençoo nos graça e sabedoria para que possamos caminhar. E assim nós o agradecemos em nome de Jesus. E amém. Dessa vez chegou lá, foi? 80 minutos, foi bom demais. Tu vai guardando os açúcar. Tu mostra água, os açúcar.